O profeta Amós foi um homem levantado por Deus para profetizar sobre o juízo divino que seria derramado devido à infidelidade do povo. Amós é também o autor do livro do Antigo Testamento que leva seu nome. Nesse texto conheceremos quem foi Amós na Bíblia. O profeta Amós era de Tecoa, uma aldeia situada a aproximadamente 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, 9 quilômetros de Belém e 20 quilômetros a oeste do Mar Morto. O nome Amós significa carregador de fardos, do hebraico Amos. Além do que é dito em seus escritos, nada se sabe sobre quem foi Amós. Porém, em seu livro encontramos detalhes importantes que nos fornecem informações valiosíssimas sobre sua história. O profeta Amós viveu no século 8 a.C. e profetizou durante o reinado do rei Uzias em Judá, Reino do Sul, e do rei Jeroboão em Israel, Reino do Norte. Logo na introdução de seu livro, o profeta Amós informa a seus leitores que as visões que teve da parte do Senhor ocorreram 2 anos antes do grande terremoto. Esse terremoto que ocorreu durante o reinado de Uzias foi um evento memorável, e foi lembrado pelo profeta Zacarias como um ato de julgamento divino, Zacarias 14:5. O profeta Amós era um homem simples e de origem ruralismo. Ele foi pastor de ovelhas, boiadeiro e colhedor de sicômoros, um tipo de figo. Sua familiaridade com o campo pode ser notada várias vezes em sua mensagem profética, como por exemplo, quando ele usa palavras referindo-se a animais, insetos e ervas e frutos. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para que o YouTube venha divulgar para mais e mais pessoas. E lembrando, na descrição desse vídeo, está o link de um e-book, onde você pode estar adquirindo e tendo mais conhecimento sobre a Bíblia e seus personagens. E assim está ajudando esse canal a crescer mais e mais. O profeta Amós não havia estudado para ser profeta, nem mesmo foi um discípulo de profeta ou recebeu qualquer treinamento nesse sentido, ou seja, ele não era considerado um profeta de profissão, e não dependia desse ofício para seu sustento. Na verdade, o próprio Amós fez questão de afirmar que não possuía conexão alguma com a escola religiosa formal de sua época. Descrevendo a si mesmo, o profeta Amós testificou: "Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros." Amós 7:2.14. O chamado de Amós para o ministério lembra em alguns aspectos a convocação de outros grandes homens de Deus, como Isaías, Jeremias e Paulo de Tarso. O profeta Amós testificou sobre sua convocação da seguinte forma: "Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel." Amos 7:15. Assim, entendemos que foi Deus, soberanamente, quem chamou Amós para exercer o ofício de profeta. Essa frase utilizada pelo profeta Amós para descrever sua convocação é muito semelhante à frase que descreve a escolha do Senhor de coroar Davi como rei em Israel, Salmos 7:8. Isso significa claramente que Deus, conforme sua vontade, escolhia reis e profetas quando lhe aprovesse. Apesar de sua origem rural, o profeta Amós demonstrava conhecer muito bem a lei de Deus e a história do povo da aliança. Em sua profecia, Amós fez várias referências aos fatos narrados no Pentateuco. Ele, por exemplo, se referiu à destruição de Sodoma e Gomorra, Amos 4:11, ao Êxodo, à conquista de Canaã e mencionou Isaque, Jacó e José, Amos 7:16. Sem dúvida, o fato de o profeta Amós ser natural de Judá, o Reino do Sul, e ter sido convocado para profetizar, principalmente, a Israel, o Reino do Norte, chama atenção, sobretudo pela forma ousada que seu ministério se desenvolveu. O profeta Amós recebia do Senhor em visão as palavras que deveria profetizar. Amos 1:1. Muito provavelmente Amós profetizou durante o período de paz e prosperidade que Israel experimentou no reinado de Jeroboão II. Durante pelo menos 40 anos o Reino do Norte não sofreu nenhuma ameaça militar significativa. O Egito e a Babilônia estavam enfraquecidos, e a Assíria estava em pleno declínio após a morte de Hadad-Nirari III. Nessa época também havia paz entre Israel e Judá, e o rei tinha restaurado as fronteiras de Israel de acordo com o que o profeta Jonas havia profetizado. 2 Reis 14:25. Apesar de grande parte da mensagem profética de Amós ter sido dirigida ao reino de Israel, Amós também denunciou os pecados de Judá. Amós 2:4. Parte importante de seu ministério profético foi cumprida em Betel, o centro da idolatria e apostasia religiosa do reino de Israel. 1 Reis 12.
26 a 33. A profecia de Amós censurou a condição social, Amós 2:6,7, moral, Amós 2:7,8, e religiosa, Amós 2:8 a 12, da nação. O profeta Amós viveu numa época em que os ricos procuravam ficar mais ricos. A imoralidade estava num nível abominável e a perversão religiosa era tão grande que a idolatria era considerada algo normal, enquanto que os verdadeiros fiéis a Deus eram ridicularizados por sua devoção. Então é nesse cenário que o profeta Amós profetizou sobre a severidade do julgamento de Deus que castigaria Israel e Judá por causa da infidelidade pactual característica nesses reinos. Porém, a profecia de Amós também apontou para a esperança de restauração e grande exaltação para o povo do Senhor após o exílio que se aproximava. Também é muito significativa a forma com que as profecias de Amós revelam o nosso Senhor Jesus. O profeta falou sobre uma restauração, um governo e juízo que só encontram seu cumprimento pleno e final em Cristo, não apenas em sua primeira vinda, mas também no seu retorno em glória para estabelecer seu reino universal no novo céu e nova terra. Mateus 1:1. Lucas 1:2.32,33. Um claro exemplo disto é o modo com que Tiago interpretou as palavras do profeta Amós, Amós 9:2.11,12, no concílio de Jerusalém, quando ele entendeu que a restauração do tabernáculo de Davi da qual o profeta Amós falou, se cumpriu quando judeus e gentios foram chamados à salvação como um só povo em Cristo, para proclamar o evangelho pelo mundo inteiro.